Senhor, nos entregamos a Ti, somente em Ti, Senhor. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Que bom que você está cantando. Somente em Ti colocarei minha esperança, pois só em Ti minha alma achou descanso. Só nos Teus braços, só em Ti, Senhor, no silêncio do nosso coração, nós podemos respirar de verdade. Só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Senhor, é assim que nós nos sentimos muitas vezes, como terra seca, como um barro, como pó. Mas nos colocamos diante de Ti, Senhor, para sermos preenchidos pela Tua presença. Pela Tua presença, Senhor. Pois eu descobri, ai que lindo, que aqui é o meu lugar. Senhor, este lugar não faz sentido sem a Tua presença. E nós temos certeza da Tua bondade, da Tua misericórdia, porque Tu és um Pai de amor. É que nós cremos que mesmo sem merecer, o Senhor vem ao nosso encontro. Somente a Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. E o meu coração, e o meu coração deseja Te encontrar, Senhor, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Cati, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Cati me abençoou com uma oração todas as vezes que eu subi aqui. E hoje eu quero orar por você também. Nós sonhamos juntas esse momento, onde nós estaríamos compartilhando da palavra de Deus.
desse Pai que nós amamos tanto, que nós oramos tanto juntas, que nós cremos tanto. E o desejo do nosso coração é que Cristo seja tão real para você, como nós somos. Da mesma forma como vocês estão nos vendo aqui, o Senhor Deus, que é o teu Pai, Ele existe. E é crendo nisso que nós estamos aqui, pela palavra, pela palavra. Grande Deus e amado Pai, Tu que és santo, 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 não existe ser humano algum que possa ir diante de Tua presença por méritos. O nosso mérito está no sangue do Cordeiro, está em Cristo Jesus, e nós estamos aqui para Te adorar, exaltar o Teu nome e aguardar a Tua vinda. A Tua palavra será aberta mais uma vez. A Tua inspiração é a Tua voz tornada audível a nós, seres humanos. E eu creio que o Teu Espírito Santo já está conosco. Eu creio que os anjos ocupam esses lugares aqui. Eu creio que o Senhor vai derramar bênçãos sem medida sobre cada criança, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada adolescente. Todos aqui. Porque o Senhor deseja abençoá-los. Pai nosso, nós Te agradecemos, nós Te louvamos e exaltamos o Teu nome. Amém. Amém. Boa noite. Como é agradável estar aqui na casa do Senhor, mesmo com essa grande responsabilidade de estar aqui à frente. Eu entendo perfeitamente que Jesus está às portas, que Jesus está voltando. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, eu falo, Senhor, que eu não fale palavras frívolas, desnecessárias, mas que seja de uma palavra de urgência, que seja palavra que vá fazer mudança, que venha trazer transformação, que venha trazer a consciência do momento de urgência em que nós estamos vivendo. E é incrível que todas as vezes que Deus me concede essa oportunidade, a mensagem primeiro é para mim. Então eu louvo a Deus por isso. Eu não sei quantos aqui sabem, mas eu sou enfermeira. Fui formada em 2009 pela Universidade de Santo Amaro, São Paulo. E em 2011, eu comecei a trabalhar na área indígena, pela Secretaria de Saúde Indígena. E trabalhei por 12, quase 13 anos, com os indígenas, com os nativos. E eu tive uma experiência, entre várias que eu tive, essa foi bem curiosa. A minha chefe, ela... muito brincalhona, ela era assim de meia idade, mais ou menos, seus 50, 55 anos. E pela característica que os outros falavam dela, que ela era muito farrista, aquelas pessoas que vivem com intensidade tudo que o mundo oferece. Mas era assim, uma pessoa de um coração imenso, gigante. Dona Doroteia, tenho uma gratidão imensa por ela. E me colocaram para eu trabalhar em uma aldeia bem distante da cidade. 7 horas de carro e uns 40 minutos, mais ou menos, de voo. Muito longe. E eu fui
para esse polo base, sozinha, acompanhada com uma enfermeira, mas sem médico. Eu falei, meu Deus, o que será da minha vida aqui nessa aldeia? Mas deu tudo certo. Na segunda entrada que eu fiz, eles marcaram uma reunião com toda a diretoria. Aí estava a Doroteia, a minha coordenadora-chefe dos enfermeiros, os técnicos, enfermeiros técnicos responsáveis de todas as áreas. Tinha-se só a chefia. E onde nós estávamos é um polo base, que é um postinho bem pequenininho dentro da aldeia, e tem a casa de apoio, que é menor ainda, que ficava ao lado. E nós todos dormimos, mais ou menos umas 12 pessoas, naquele 2 cômodozinhos. Eu peguei a minha rede, que só podia dormir de rede, que não cabia cama. Peguei a minha rede e armei bem no cantinho, assim, lá do quartinho. Não tinha energia. A energia era gerador em caso de urgência, de extrema necessidade. E nós começamos a dormir cedo, era umas 8h30, mais ou menos, para 9 horas. E a chefe estava lá, e todo mundo queria, assim, os profissionais, todo mundo ali querendo, né, mostrar o melhor ali para a chefe, porque tinha pouco tempo ali para conhecer a dona Doroteia, e todo mundo ali querendo tirar um pouquinho do seu ali com ela, né? Querendo fazer ali a média com a chefona que estava lá, que era raridade, raridade. E quando foi assim, mais ou menos umas 10 horas da noite, alguém chega na minha rede e fala assim, Catiane, já estava dormindo. Aí eu falei, o que foi? A primeira emergência que eu vou ter que atender, o que foi que aconteceu? Aí ela, a Doroteia está te chamando. Eu falei, por que será? Aí eu fui, ela estava dormindo no quarto da frente. Aí eu fui entre as redes, que eram várias redes, e eu cheguei bem assim, na rede dela, e falei assim, você está me chamando? Aí ela falou bem alto, sim, eu estou te chamando, por que você está falando baixinho? Falei, ué, mas está todo mundo dormindo? Não, aqui só vai dormir depois que eu dormir, eu ainda não consegui dormir. Aí eu falei, o que você quer? Aí ela, eu quero que você cante, porque eu ouvi falar que você é evangélica, eu ouvi falar que você é crente, e todo crente canta. Aí eu achei estranho, falei assim, mas vou cantar aqui para todo mundo ouvir? Sim, você vai cantar para todo mundo ouvir aqui. Gente, não tinha onde enxergar, estava tudo escuro. Tudo escuro, e todo mundo dormindo. Eu achei estranho. Aí o mais estranho ainda foi quando ela falou assim, cante aquela música, da ovelha, da ovelha. Eu falei, qual ovelha? Da ovelha, a ovelha perdida, eram 100 ovelhas. Aí eu falei assim, você conhece? Eu falei, conheço. Aí ela, então cante essa música para mim. E eu meio que tímida ali, e comecei a cantar, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o pastor cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Cantei a primeira estrofe. Aí ela, tem mais? Eu falei, mas não tem mais não, porque eu não sei o restante. Aí ela, então cante de novo. Aí eu comecei a cantar novamente. Eram 100 ovelhas. Eu acho que eu repeti umas 5 vezes aquela música. E ela foi adormecendo, até que ela dormiu. E foi assim, algo impressionante, porque ela escolheu justamente esta música. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18.
Mateus capítulo 18, versículo 2. Capítulo 18, versículo 12, que fala assim: que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pela 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se percam. Desde muito criança eu tenho ouvido esta história, e eu acredito que você também, se tiver nascido na Igreja Adventista, você também desde pequeno já começou a conhecer essa história. E se você é recém-convertido, eu tenho certeza que você também conhece essa história. Mas uma coisa me intrigou por muito tempo, e eu confesso para os irmãos que também, recentemente, ainda continua me deixando intrigada. É pelo fato de que aqui relata que a ovelha se desgarrou, que ela fugiu, que ela saiu, que ela abandonou o aprisco, que ela tinha uma aparente revolta. Mas, ao mesmo tempo, a parábola também diz que quando Jesus, que era o pastor da ovelha, quando o pastor chegou perto da ovelha, o que foi que o pastor sentiu? Alegria, simpatia, amor, compaixão. Mas por quê? É como se uma pessoa se revoltasse contra mim, me ferisse, falasse para mim que não queria a minha presença e falou assim: olha, vá para lá, eu não quero a sua presença. Aí daqui a pouco eu vou lá na pessoa toda, sabendo que a pessoa não me quer, me rejeitou. Aqui a parábola é mais ou menos desta forma. Diz que a ovelha é desgarrada, mas que o pastor foi lá, e quando encontrou, ficou feliz, pegou a ovelhinha no colo, sarou as feridas e devolveu ao aprisco. Mas uma outra coisa também que eu não consigo entender é que, por que Jesus escolheu justamente uma ovelhinha para ser a protagonista desta história? Não poderia ser um leão, um lobo, que teria mais característica de valente, de feroz, que teria uma característica de ser raivoso? Por que o protagonista seria uma ovelha? E por que ele amou tanto essa ovelha, mesmo depois de ela se desgarrar? Sendo que uma ovelha, ela tem umas características muito peculiares. Por exemplo, a ovelhinha, ela quase não enxerga. Ela tem 360 graus a visão, mas ela não tem uma nitidez completa como os outros animais, os cabritos, os bodes. A audição também é reduzida. Ela não ouve muito. Ela também, o olfato dela também é reduzido. Então, a gente percebe que as características que ela tem é de um animal dócil, é de um animal que não apresenta nenhuma característica violenta. E eu quero pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia também novamente em Romanos 5, capítulo 5, versículo 20.
Obrigada, viu, irmão? Romanos 5, versículo 20, fala assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou também a graça. Aí eu já não entendo mais. Por que o pastor foi buscar uma ovelha rebelde? E agora a Bíblia também me fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É tudo muito quase que contraditório. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quando Jesus ressuscitou, qual foi o discípulo que ele perguntou? Os irmãos se lembram? Dos 12 discípulos, qual foi o discípulo que Jesus perguntou? Judas não, Pedro. Aonde está? Mas quem foi Pedro? O traidor. Foi Pedro quem traiu Jesus. Mas de todos os discípulos, por que Jesus perguntou justamente aonde está Pedro? Aí eu peço para os irmãos abrir novamente a sua Bíblia. Em João 21, capítulo 21, João. Versículo 15. Nós sabemos bem a história de Pedro. No momento mais emblemático de Jesus, do sofrimento, da dor, da vergonha, da angústia, o único olhar familiar que Jesus teve naquele momento foi de Pedro. E o que Pedro fez? Ele traiu Jesus. Mas então por que quando Jesus se ressuscitou, Jesus perguntou: onde está Simão, onde está Simão? Onde está Pedro? E o encontro foi lindo, que relata aqui, no versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonatas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Eu pergunto, eram quantos discípulos? 12. E por que Jesus escolheu o único que traiu ele? Por quê? Porque Jesus escolheu justamente o traidor para levar o evangelho, para ser a coluna. Por quê? Esta é a minha pergunta. Por que o pastor foi atrás da ovelha rebelde? Por que Jesus foi atrás de Pedro, o traidor? Com tantos outros. Sabe por quê, irmãos? Foi para dizer para todos nós, da raça caída: eu perdoo a traição. Eu libero perdão. Foi justamente por isso que Jesus escolheu a Pedro. E agora eu quero que os irmãos abram também em Efésios, capítulo 6,
versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Que fala assim. Aqui, irmãos, quando eu li, foi quando as coisas começaram mais ou menos a clarear. Que fala assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestes. A nossa luta, irmãos, não é contra a carne. A nossa luta não é contra esse mundo visível. Sabe por que que o pastor foi atrás das ovelhas? Por que que o pastor foi atrás da única ovelha? É porque aquela ovelha, irmãos, que aparentemente se desgarrou, não foi porque ela quis. Ela não quis se desgarrar, ela não quis se distanciar, ela não quis ficar sozinha, triste, ferida, sozinha, jamais ela quis. Eu não sei quantos irmãos aqui já ouviram aqueles programas de animais. Quando a onça, quando um animal selvagem quer pegar uma presa, o que que ele faz? Ele corre, mas todos estão como? Juntinhos, não é isso? E ele pega quem? Quem está para trás. Pois Satanás, ele é o mesmo que faz isso. Não foi a ovelha que quis, porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os mundos caídos. Por que que Jesus buscou a Pedro? Porque não foi Pedro. Não era da vontade de Pedro trair Jesus. Pedro não queria. É tanto que ele não queria, que quando ele saiu dali, ele saiu chorando amargamente. Depois que o pecado entrou neste mundo, Satanás, ele é quem faz tanta perturbação, irmãos, na vida do ser humano. E nós só conseguimos ver as pessoas, mas a gente não consegue ver o mundo invisível. Muitas vezes, eu falo assim, eu não consigo perdoar. Fulana fez isso comigo, eu não vou conseguir perdoar. Mas aí, eu peço para você fazer uma retrospectiva. Faça uma retrospectiva. Quando Jesus decidiu criar o mundo, Ele fez tudo perfeito. A vegetação, as águas, os animais, tudo. E eu peço para você olhar hoje. Como está o nosso mundo hoje? O planeta chora. Como eu disse ontem, de tsunamis, terremotos, alagamentos, enchentes. E eu peço para você olhar também um pouco para os hospitais. Quantas pessoas feridas, doenças, cânceres, depressão. Quanto sofrimento há nos hospitais. Quanto sofrimento nas cadeias. Homens e mulheres presos num quadrado de 2x2. E eu pergunto para você, de quem é a culpa? É minha, é sua. Quando lá no Jardim do Éden, a raça humana traiu Jesus. Foi você, fui eu.
Não pense em nenhum momento que foi Adão e Eva. Foi a raça humana que traiu Jesus. Ele fez tudo perfeito. E eu fiz toda essa destruição. E eu pergunto para os irmãos: o que foi que Jesus fez? O que foi que Deus o Pai fez? Meu filho, vá lá. Entregue o seu corpo em sacrifício, para que eles sejam perdoados. Existe coisa pior do mundo do que você e eu fizemos? E Jesus não perdoou? Por que eu não consigo perdoar quem está do meu lado? Existe maldade, existe maldição maior do que nós já fizemos, e Jesus não perdoou? É obrigação minha perdoar. É obrigação minha olhar com amor. É obrigação minha olhar com compaixão. Mas eu pergunto para você: no que eu devo perdoar? Abra sua Bíblia em Efésios, aliás, em Gálatas 5, versículo 19. Fala assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, irmãos, esses pecados aqui, essas atitudes aqui, são as que eu devo perdoar. Se tiver alguém na sua casa, um parente, um vizinho, um amigo, qualquer for, quem seja, com essas características aqui, eu devo perdoar. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Leia comigo: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A minha luta é contra quem, irmãos? É contra a carne? Ou é contra o Espírito, as potestades? Se tem alguém na sua casa que faz você ficar com raiva, irado, perdoe. Se no seu trabalho tem alguém que está puxando o seu tapete porque tem inveja, perdoe. Se tem alguém que te feriu, magoou o seu coração, perdoe. Coisas maiores eu fiz. Olha ao redor, quanta maldição. Fui eu, foi você, foi a raça humana. E Jesus, Ele nos amou, Ele nos perdoou. Quantas vezes eu digo, eu visto a camisa porque eu sou de Jesus. Eu canto aquela música, eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero fazer milagres. Eu quero profetizar. Eu quero cantar lindo. Eu quero pregar.
Mas na hora de ter a característica mais linda que Jesus tem, que é perdoar, eu não quero. Jesus só tem o nome de Jesus, porque houve traição, e Ele veio de lá, do céu da santidade, veio a este mundo, se transformou na minha carne, e recebeu o nome Jesus, o nome terrestre, porque eu traí, e coisas tão pequenas eu não quero perdoar, eu vou dormir com rancor. Quando a Bíblia diz assim, quando você quiser apontar o seu dedo para o outro, olha a trava que tem nos seus olhos. Sabe o que Jesus queria dizer isso? Quando você não quiser perdoar coisas tão pequenas, olha o que você fez com a minha obra-prima, e eu mesmo assim perdoei. A nossa luta não é contra a carne. Quando alguém te ferir, aprenda a olhar com compaixão, com misericórdia. Um amigo me procurou no Riachão desse ano. Ele fez ensino médio, ele fez o ensino fundamental, o ensino médio e a faculdade comigo. Então eu conhecia muito bem ele. Ele me chamou agora recente no programa do Riachão e falou assim: amiga, eu preciso falar com você. Nós sentamos e ele começou a falar: eu estou arrependido, porque eu casei com a mulher errada. Ela me irrita, ela é preguiçosa, ela não cuida dos meus filhos, ela não faz o meu almoço, ela não faz o meu café da manhã, ela não lava as minhas roupas, ela não me ajuda nas coisas da igreja. Eu estou a ponto de me separar. Eu olho para ela e não aguento mais. Eu tenho raiva dela. E eu ouvi aquilo com muita tristeza no meu coração. E eu falei: Deus, eu não tenho capacidade nenhuma para dar a palavra para esse menino, mas me unge, me dê a palavra. Eu falei para ele assim: amigo, vamos fazer um combinado. Todas as vezes que a sua esposa fizer algo que te irrita, você vai lembrar que a sua luta não é contra ela. Você vai pedir para Deus abrir seus olhos e ver um mundo invisível de demônios, fazendo com que ela faça isso para que ela perca o céu. E lá no céu não haverá ninguém que não tenha levado pelo menos uma pessoa aos pés de Jesus. Leve a sua esposa, ore por ela, olhe com compaixão, olhe com amor. Quando ela te irritar, não olhe para ela, olhe ao redor e tente ver com os olhos da fé quem perturba, quem faz com que ela faça esse tipo de coisas. Irmãos, a irmã Ellen White fala que existe uma escada. Ela teve visão que ela via o povo de Deus tentando subir nessas escadas. Muitas vezes tem irmãos aqui na igreja, tem gente na sua casa, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu irmão, tentando subir pelo menos um degrau dessa escada ao céu, e você jogando pedra. Você não sabe a luta que é. E eu convido hoje a você
Quando você achar que não vai conseguir perdoar, quando você achar que não vai conseguir, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, para terminar. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Fala assim. Leia comigo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque então eu sou forte. Nós somos fortes em Cristo. E a minha oração hoje, o meu desejo hoje, é que Jesus me ensine a perdoar. E que você volte para sua casa. Toda vez que alguém te magoar, toda vez que alguém te irritar, se alguém te trair, não olhe para ela, mas olhe em todo esse mundo invisível que nós não conseguimos ver, e tenha compaixão, tenha paciência, ore com ela, tenha misericórdia dela. Eu vou convidar agora a Adriana, ela vai cantar uma música. Enquanto ela canta, continue em espírito, pedindo a presença do Espírito Santo. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vocês podem cantar juntos. Vamos cantar juntos. Essa é a promessa, é a palavra de Deus ao seu coração. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou, que você já passou, pra você estar aqui. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Sua cante. Não chore, quem cuida
de você não dorme. Vamos ficar em pé. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tudo vai passar. Irmãos, será que eu perdoo ela por ter feito eu passar uma vergonha dessa, irmãos? Vocês acham que eu consigo perdoar? Eu vou começar a exercer meu perdão. Eu te perdoo, viu? Mas quando chegar lá no quarto a gente vai conversar. Mas como eu já estou perdoando aqui em público, vai ser bem pequenininho. Feche seus olhos, irmãos, e vamos orar. Pai querido, grandioso Deus, ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a entender que o teu brasão se chama perdão. Que eu consiga perdoar, Senhor, meu irmão, meu próximo. E que a minha luta não é contra a carne, e a carne sou eu, é o meu próximo, é o meu vizinho. Me ajuda, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a termos por excelência essa característica tão linda que Jesus nos deixou, que é perdoar. É o que nós te pedimos e te agradecemos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Hoje é o nosso último encontro e eu gostaria muito de agradecer a esta igreja tão querida, tão amada, de ter nos acolhido. Eu creio que o Espírito Santo de Deus esteve entre nós. E quem quiser pegar o nosso contato, seguir no Instagram também, procurem, para que a gente possa criar um vínculo. E o meu coração fica aqui levando muita saudade de vocês e muito agradecida. Nós queremos agradecer, em nome da igreja, Adriana, Catiane, por virem de tão longe, né? Estar aqui conosco esses 3 dias. A gente perdoa vocês porque vocês já estão indo embora tão cedo, tá bom? Mas a gente gostaria de dar uma saudação, né, especial para elas. Temos aqui uma lembrancinha, apenas uma lembrancinha da igreja para vocês. Que Deus possa abençoá-las nesse ministério tão abençoado. Eu gostaria de fazer uma oração, né, para que elas já estão indo embora essa madrugada, amanhã, para que Deus abençoe, né, acompanhe vocês de volta aos lares. Vamos colocar em pé para nós